Olá, meu nome é Pamela, eu sou taróloga, bem-vindos ao canal. Essa vai ser a minha leitura semanal para o signo de Touro. Lembrando que é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo, pega o que ressoar. Ela serve para vários posicionamentos do signo de Touro no seu mapa astral, então Sol, Ascendente, Lua, Júpiter, enfim, você encaixa aí para o que você percebe que está ressoando com você. Se você está assistindo para saber de alguém do signo de Touro e a mensagem chegar para você, você entende que é para você, pegue para você também, ok? Bom, é isso. Agradecer a todos que estão curtindo, comentando, assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal. Muito obrigada, vocês me ajudam muito. Eu uso o tarot tradicional Smith Waite e o método que eu uso é um método intuitivo. Eu já embaralhei as cartas, vou embaralhar só mais um pouquinho. E vamos lá. Lembrando que é uma leitura que eu não coloco uma área específica da vida, você coloca para a área que ressoa, que se encaixa com você, ok? Vamos lá. Deixa eu ver como tá na câmera. Certo. Na parte de baixo do baralho, 8 de paus. 8 de paus é uma carta de velocidade, uma carta de movimento rápido. Só um minutinho. Meu gato queria pular na mesa. Uma carta de movimento rápido, de muita empolgação, muita vontade de fazer as coisas acontecerem rapidamente, com muita energia. Pode ser uma carta de mensagem também, então você recebendo mensagens importantes nessa semana, ou inesperadas, ou até esperadas mesmo. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Rainha de copas aqui no meio do baralho. É uma rainha bastante intuitiva, uma rainha que eu acho muito bonita, gosto muito dela, ela tem muita compaixão. O problema dessa rainha, às vezes, é ela ter compaixão demais, esquecer um pouquinho dela. Então, que tá contrabalançando essa energia aí, talvez de um pouco de doação demais, é a rainha de paus aqui, é uma rainha super assertiva, ela sabe o que ela quer, ela fala o que ela quer, ela se defende. Então, talvez, se você entrar numa energia aí, um pouquinho de se doar demais, talvez uma codependência até nessa semana, chama a sua rainha de paus interna aqui, independente se você é homem ou mulher, para você lutar pelos seus objetivos. Eu vejo aí a necessidade de balancear o que vem do coração, a intuição, a compaixão, o desejo talvez de ajudar os outros, com a necessidade de ser assertivo, de lutar pelo que se deseja, sabendo que a compaixão é bonita, é legal amar as pessoas e dar amor para as pessoas e oferecer, mas até o ponto que você se ama primeiro. Eu já falei em um outro vídeo, eu não lembro qual signo foi, mas uma frase que eu acho muito interessante é que a compaixão, quando ela não te inclui, ela não é completa, então ela não é verdadeira. Eu vejo aí nessa semana, um outro gato vai pular, só um minutinho. Eles estão atraídos pela energia aqui, vamos lá. Eu vejo aí nessa semana que você já pode ter passado por situações, ou tá sentindo aí uma situação, ou até tem medo de abandono, às vezes falta de dinheiro, ser deixado para trás. Pode haver uma ferida emocional aí no sentido do abandono, no sentido da escassez. Eu vejo a necessidade dessa ferida ser trabalhada, porque ela pode se manifestar literalmente como falta de dinheiro, como abandono em relacionamentos. Então talvez você seja chamado ou chamada aí nessa semana para dar uma olhadinha com seu coração, só um minutinho. Não. Para dar uma olhadinha aí em situações que talvez você se coloque no sentido de às vezes você se doa demais para alguém, por exemplo. Você se doa demais para alguém e acaba com nada, assim. Mas é porque talvez você tentou tirar de um lugar que nem você tinha, às vezes você tenta preencher uma ferida de abandono se doando demais para alguém e acaba que aquela pessoa reflete de volta a ferida para você te abandonando. Então dá uma olhadinha aí em situações emocionais que falam sobre abandono, sobre escassez. Eu vejo uma vontade muito grande de lutar com esse 7 de paus e também a rainha de paus, de lutar por coisas melhores para você, de lutar por situações de abundância aqui com esse 10 de ouros aqui na parte de cima aqui da leitura.
Vejo uma vontade muito grande de sair do que é abandono, de sair do que é escassez, de sair do que é relacionamento que não é bacana, que não é igualitário, de sair de uma sensação de carência ou de falta de dinheiro e ir para uma sensação de abundância. Mas você está entendendo que você precisa lutar por isso. Com essas duas cartas de poder aqui para mim, Rainha de Paus, Sete de Paus. Meu gato está fazendo barulho ali. Você entende que você precisa lutar por isso. Mas às vezes ficar lutando no mundo externo para sair dessa sensação de abandono ou escassez, sem trabalhar as emoções que você tem em relação a isso, não vai ajudar muito. O que pode acontecer é você ter que lutar contra todo mundo, você às vezes se resguardar demais com esse 4 de ouros. Então, se você tem um problema com o dinheiro, às vezes você até consegue um dinheiro bom aqui com esse 10 de ouros, mas a sua sensação é tão grande que um dia vai faltar que você guarda e não usufrui. Ou então, você acha que de repente tem que lutar contra todas as pessoas. Você tem tanto medo de ser abandonado, já foi tantas vezes abandonado ou abandonada, sentiu mal em relacionamentos, que você luta contra todo mundo, se fecha e não se abre para a abundância que tem na vida. Então, eu vejo uma necessidade muito grande aqui de trabalhar feridas emocionais, de codependência, de abandono. Eu vejo aqui 2 de espadas. 2 de espadas é uma carta, às vezes, de quem fala sim querendo dizer não. Ter feito isso, se você tem o costume de fazer isso, ter feito isso, às vezes por compaixão, às vezes para que as pessoas não sintam o mesmo que você, quando você já se sentiu abandonado, ou você tem tanto medo que as pessoas se sintam mal, vai te colocar de novo nessas situações. Eu vejo que você não tem um desejo de fazer mais isso. Você tem desejo de ter posse da sua vida, você tem desejo de lutar pela sua verdade, você tem desejo de manifestar riqueza. O mago aqui embaixo também uma carta de manifestação. Então eu vejo nessa linha aqui grande poder pessoal de manifestar coisas muito boas para você. Você entendendo que você merece mais, que você não merece mais essa posição aqui de dúvida, de falar assim querendo dizer não, de ser abandonado. Você não quer mais isso. Mas não adianta igual disso, não adianta trabalhar só no lado externo, lutando contra todo mundo, ou guardando todo o dinheiro do mundo, ou se fechando para todo mundo, se você não trabalhar as crenças que você tem sobre abandono, sobre codependência, sobre precisar das pessoas. Eu vejo aqui você indo para uma situação de mais igualdade, então pode ser mais igualdade em trabalho, você recebendo mais dinheiro, ou se abrindo novas oportunidades de trabalho, você querendo mais igualdade nos relacionamentos. Eu vejo você lutando por isso, mas tem que haver aí realmente uma cura das emoções. Para mim tá muito forte essa carta da Rainha de Copas, que é uma carta de emoções, no sentido de o que você vai manifestar. Você vai manifestar mais do mesmo, abandono, dúvida, falar assim querendo dizer não, ou você vai para uma outra manifestação de abundância, de igualdade, de reciprocidade. Tá tudo muito nas emoções. Talvez você tá achando que tá tudo muito no sentido de guardar dinheiro, ou de se guardar e se defender das pessoas, ou no sentido de querer manifestar muitas coisas. Às vezes você usando aí muita lei da atração, muita magia, enfim, se você é chegado a esses assuntos, pensamentos positivos, enfim, para manifestar. Ou você se fechando, falando, não, agora eu só vou aceitar pessoas nesse padrão aí. E é interessante se defender e defender os seus limites e saber o que você aceita ou não. Mas como a carta das emoções ela tá no centro aqui, para mim as emoções é que ditam tudo. É legal ter situações externas de você fazer afirmações, você mudar as ideias que você tem sobre você dizer não para algumas pessoas, às vezes você se fechar, às vezes você guardar dinheiro, é interessante. Você escolher melhores oportunidades, mais reciprocidade, tudo isso é muito importante e eu vejo tudo isso muito no âmbito externo e é legal tomar essas atitudes. Mas se você não muda dentro, a maneira como você se vê, se você não entende dentro de você, principalmente se você está manifestando situações aí de falta de pessoas, de falta de reciprocidade, de falta de abundância, não conseguindo o dinheiro que você gostaria, enfim, de falta de reconhecimento. Se você está manifestando isso, é legal tomar atitudes externas no sentido de se defender, de dizer para as pessoas exatamente o que você quer delas, não aceitar gente que não te dá exatamente aquilo que você deseja, enfim, falar, se impor é legal. Mas se você não trabalhar as emoções associadas
a essas manifestações, se você não trabalhar a forma como você se vê, se você não entender por que você chegou nesse lugar, de não conseguir falar não, de ficar sempre só, às vezes de se doar demais, de ter que lutar contra tudo e todos, se você não entender as raízes emocionais de tudo isso, até adianta você fazer todos os outros trabalhos, mas você vai ter que lutar muito para alcançar seus objetivos e talvez é possível que você ainda repita uma outra situação aí de escassez, de abandono. Então, o que eu diria essa semana, você está indo para um lugar muito mais interessante na vida, porque você sabe que você merece isso, porque você trabalha para isso, porque você sabe os seus limites e você defende, porque você sabe o que você merece e você está indo para um lugar de bastante abundância, aqui, bastante estabilidade, então pode ser um ótimo emprego, muito dinheiro vindo, um relacionamento super sensacional, mas você ainda precisa trabalhar algumas questões ligadas ao emocional, à incapacidade de dizer não, ao medo de abandono, para que você não tenha que lutar tanto, para que você não tenha que se defender tanto das pessoas. É interessante se defender, é interessante lutar, mas é interessante também entrar num lugar de um pouquinho mais de calma emocional, de que as coisas venham para você de uma forma um pouco mais natural, e isso para mim acontece a partir do momento em que você olha as raízes de por que talvez algumas coisas não estão dando certo, você realmente mergulha nas suas emoções e tenta entender do ponto de vista emocional as raízes do que não está funcionando. Você transforma isso dentro de você e a partir do momento que você transforma isso dentro de você, chegar nessas situações de saber que você merece mais, de só aceitar o que é recíproco e de colher os frutos disso, seja mais fácil, seja mais suave, não precise depender tanto de autodefesa, de se resguardar e às vezes de correr novamente na situação de se ver obrigado novamente a dizer sim, querendo dizer não. Então dá uma olhada aí nas questões emocionais para que a sua vida seja mais fácil, para que você alcance mais fácil o que você deseja, que é seu direito, para que seja mais fácil encontrar relacionamentos de reciprocidade, trabalhos de reciprocidade. Dá uma olhadinha nas emoções, que para mim a chave tá muito nisso essa semana. Parece uma semana bastante interessante, já no ponto de vista de boas manifestações aqui para você, mas pode acontecer uma situação ou outra aí ainda de abandono, de não conseguir se impor, que tá falando para você, ó, olha, tem algum machucado emocional aí ou outro que você ainda precisa olhar, você tá no caminho certo, você tá se empoderando mais, você tá indo rumo à sua abundância, mas tem uma coisinha ou outra ainda que você tem que olhar e a partir do momento que você olha para isso e consegue transformar isso, a vida flui com mais facilidade. Bom, é isso, eu espero ter ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal para me ajudar e até mais.